Olá, boa noite. Boa noite, mulheres. Estamos aqui na nossa sexta live da série Semana com Elas. Que semana incrível! Tem sido uma semana incrível poder compartilhar a palavra de Deus com essas mulheres tão inspiradoras. Você já parou para pensar em quantas mulheres incríveis você conhece? Eu comecei a pensar nisso esses dias. Quantas mulheres maravilhosas eu conheço. Com certeza faltaram muitas que poderiam estar comigo aqui compartilhando da palavra de Deus. Quantas mulheres maravilhosas eu conheço. Elas são presentes de Deus na minha vida. Cada uma dessas mulheres que tem participado aqui nesses dias da semana com elas, e muitas que não estiveram aqui. Eu teria que fazer pelo menos umas 2, 3 semanas de lives para estar com todas essas mulheres tão preciosas que eu conheço, né? São mulheres que influenciam positivamente, que fazem a diferença. Esther foi uma dessas mulheres e hoje nós vamos falar sobre Esther. Então, se você tem fome e sede por mais de Deus, se você é uma mulher que quer viver todo o propósito do céu para a tua vida, fique aqui conosco, aperte o aviãozinho, chama suas amigas. Nós vamos falar sobre Esther hoje com a pastora Márcia Nascimento. Ontem, depois que terminou a live, eu estava conversando com a minha mãe e a minha mãe citou aquele texto de Salmos 147, o versículo 4 diz que Deus chama todas as estrelas pelo nome. Imagina se Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Como Ele conhece o meu coração e o seu coração. Como Deus se importa conosco. E aí eu falei, mãe, curiosamente amanhã nós vamos falar sobre Esther. E Esther significa estrela, né? Cada uma de nós é uma estrela. Deus nos deu o seu próprio brilho, o brilho da sua glória está em nós. Então deixa a tua luz brilhar. Não compare o teu brilho com o de nenhuma outra. Cada estrela tem o seu nome e Deus conhece cada uma delas. Cada estrela tem o seu lugar, seu tempo e seu propósito. Deixe a sua luz brilhar, ela vai iluminar, ela vai alegrar a muitos. Não deixe nada te ofuscar. Então, assim, eu conheço mulheres incríveis. Muitas faltaram aqui. Eu teria que fazer 2, 3 semanas de live para estar com todas as mulheres maravilhosas que eu conheço. São mulheres que me inspiram, né? E a maioria eu tenho um contato próximo, então eu tenho valorizado elas ainda mais. Nesses dias de live, eu tenho valorizado ainda mais essas mulheres. Então eu comecei a pensar, às vezes a gente está tão ocupada com a nossa própria vida, estamos tão preocupadas com as nossas coisas, com aquilo que queremos, com nossos dilemas, que muitas vezes não percebemos as pessoas que estão ao nosso lado, amigas preciosas, pessoas preciosas, pessoas até da nossa família, mulheres. Quando a gente para ouvir, quando a gente olha para o melhor que elas têm, a gente consegue extrair aquela porção maravilhosa que cada uma tem do céu para transmitir para as nossas vidas, né? E hoje, essa mulher que vai estar comigo, a pastora Márcia, ela é um dos presentes de Deus na minha vida, né? A história dela, força, superação. Então eu vou chamar, eu já vi que ela já entrou aqui, e eu vou chamar a pastora Márcia Nascimento. Pastora Márcia, deixa eu procurar. Eu vi que ela entrou aqui, vou procurar ela. Já achei, chamando a pastora Márcia. A pastora Márcia tem, assim, um lugarzinho muito especial nas nossas vidas. Ela faz parte da nossa história. Ei, Oi, minha amada. que saudade! Saudade também. Quanto tempo, né? Obrigado pelas palavras, Dani. Você também é uma inspiração para mim, viu? Ai, que bom. De alguma forma, aquilo de Deus que está em nós transborda e inspira outros, né? Com certeza, você está muito linda. Ai, obrigada. Você também com seus cabelos maravilhosos. Eu vou desativar os comentários para não correr o risco Para a de gente poder atrapalhar. conversar sem interferência. Isso. Mas eu estava falando sobre isso. Quantas mulheres especiais eu conheço, né?
fazem parte da minha vida, Deus colocou em um momento ou em outro ali. E às vezes a gente não percebe tanto, né? Pessoas tão preciosas que estão do nosso lado, o quanto que elas têm para acrescentar. Quando a gente para ouvir, né? Esses dias eu parei aqui para ouvir algumas delas. Ontem a pastora Silvana Barroso contando o testemunho dela. E todas as outras que passaram aqui, a gente vê, a gente passa a valorizar mais quando a gente para escutar, né? Verdade. Na verdade, se a gente parar para olhar, a mulher ela é tida como alguém do sexo frágil, né? Mas a gente diz que de frágil ela não tem nada, porque a mulher ela se supera, na sua fragilidade ela encontra força, né? Sua fraqueza ela encontra força, né? Então, quando a gente fala de mulheres, a gente fala do presente de Deus, porque são elas que, com a sensibilidade delas, conseguem fazer toda a diferença quando elas estão bem, né? Por isso que a mulher tem que estar bem. Por isso que o choro na vida de uma mulher só pode durar uma noite. Porque, na verdade, nós temos essa graça de Deus de trazer harmonia no meio do caos, né? De ser uma fonte de água no meio do deserto. Eu acredito que essa é uma graça que o Senhor deu para nós, mulheres. E eu acredito que é por isso que mulher tem que se cuidar sempre, né, Dani? Cuidar das suas emoções, entender o propósito, entender o que Deus tem para a vida delas. Sim, com certeza. E você é pastora já há quantos anos? Há quantos anos? Então, há quase 20 anos no pastorado e há quase 35 trabalhando com igreja, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Me converti em 1981, sou da década de 80, né? Estudei na década de 90. Eu Ai, nasci, que eu coisa nasci. linda! Ai, eu tô na unção de Sara. Glória a Deus, é isso aí. Com os meus 53 anos, né? Mãe da Radassa, esposa do Jair, né? Servindo ao Senhor aqui no Ministério Resposta, em Arapongas, Paraná, Filhos Ministeriais Mevan, né? Junto com o pastor Celso Curti, pastora Gi. E tem sido um tempo muito bom, trabalhando também como psicanalista agora, podendo ajudar algumas pessoas nesse tempo de caos. Está sendo um tempo bem abençoado para a minha vida. Escrevi novamente um livro, né, que eu já tinha aí, reeditei agora novamente, que é o Filha do Coração, o Milagre da Adoção, né? Ó, como é que Esse ficou é o lindo filho eu, mais. Jair e Radassa, né? E estou sonhando, Dani, em escrever um outro livro que é Quando Deus Diz Não, o que você faz. Eu tenho muita vontade de falar da soberania do amor de Deus quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Deus continua sendo um Deus amoroso mesmo no meio do caos, né? Sim, e eu pude ver um pouco o que você ressignificando a tua vida, né? E isso é inspirador, não tem como, né? E como pastora já há quantos anos que você falou? Há 20 anos? 20 anos. 20 anos exercendo pastorado, né? E pastora no sentido real da palavra, né? Cuidando de vidas, cuidando de famílias, especialmente influenciando mulheres, né? E agora, como psicanalista, eu queria fazer uma pergunta, eu até anotei aqui. Como a Márcia, né, como psicanalista, consegue ajudar pessoas, mulheres, famílias, de maneira que somente a Márcia, pastora, não conseguiria? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes tem um certo preconceito até no meio cristão com psicólogos, psicanalistas, né? Mas a tua experiência, né, de tantos anos como pastora, abençoando vidas, ajudando, mas agora, como que você está percebendo essa diferença? Como que a psicanalista pode ajudar de uma maneira que somente a pastora não poderia? Sabe, Dani, eu acredito assim que cada época da vida é um ciclo. Houve uma época em que talvez os psicólogos, os psicanalistas, na área
da saúde emocional e mental, tinha uma outra concepção, né? Nós vivemos num tempo que dá para trabalhar fé e razão andando junto, né? Eu louvo a Deus por ter me dado agora a capacidade de poder estudar, né, a questão do inconsciente, do consciente, pré-consciente, porque muita coisa que a gente trabalha na psicanálise tem a ver com a Bíblia, tem a ver com essa coisa de Romanos 12, renovação da mente, quer dizer, ressignificar o trauma, né? Aquilo que às vezes a pessoa carrega e ela não consegue vencer aquele ciclo, e aí tem tudo a ver com a metanoia, tem tudo a ver com conhecereis a verdade te liberta. Na psicanálise, a gente para se ver, para se ouvir, para se perceber, né? Essa é uma geração que corre muito, produz muito e não percebe que o cérebro, assim como todas as outras partes do corpo, precisa ser preservado, precisa de saúde. Na verdade, o ser humano, ele aceita que qualquer parte do corpo sinta dor, menos que a mente sofra, né, algum tipo de dano por excesso de estresse, né? É muito interessante. A gente fala do coração, mas se nós formos falar de maneira objetiva, o coração é um músculo. Tudo que nós vivemos está dentro dessa esfera mental. As nossas emoções têm a ver com a mente. E é interessante porque a gente não percebe que está ficando estressado, não percebe que está ficando irritado. E a psicanálise, para mim, né, como teóloga, né, como alguém que também já estudou as escrituras, eu consigo muito bem separar as ferramentas que eu posso usar da psicanálise e que eu posso usar do conhecimento que eu tenho das escrituras e do cristianismo. Então, para mim, eu não separo, né? Eu somo. A psicanálise vem somar com a experiência que eu já tinha de aconselhamento. O grande detalhe na psicanálise, diferente do gabinete pastoral, é que no gabinete pastoral você dá já uma direção. Você diz para o outro o que ele tem que fazer. Na psicanálise, a gente trabalha como aquela questão do filho pródigo. Ele caiu em si, ele teve um insight, ou seja, ele entendeu aonde ele estava, o que ele estava vivendo e o que ele poderia viver se ele tivesse a atitude de voltar. Então, na psicanálise, a gente trabalha muito essa questão de ajudar o paciente a entender e a perceber o que está acontecendo com ele. Eu, graças a Deus, tenho tido um bom desempenho. Eu até brinco que eu ainda nem inaugurei oficialmente, mas já tenho um número bem expressivo de pacientes que já passaram por essa sala, já ressignificaram. Uma outra coisa que é legal no psicanalista que tem um conhecimento acerca do cristianismo é que a gente não cria uma dependência. Não é o objetivo manter o paciente a vida inteira, né, dentro da sala. A gente entende que à medida que ele vai se resolvendo, ele mesmo vai decidindo tocar a vida e quando ele precisa, ele liga, ele marca um horário. Eu acho, assim, muito precioso que todo líder cristão possa entender como funciona a mente, como funcionam as neuroses, principalmente mulheres que têm alteração de hormônio, que têm várias histórias, e é muito bom quando você tem um lugar seguro, onde você pode falar sem ser julgada, entendeu? Sim, para você, então, é uma ferramenta, né? Uma Algo a mais ferramenta. para te ajudar naquilo que você já Uhum, fazia, né? E com certeza uhum. eu entendi bem a tua colocação, né? Como que você coloca essa... Que você une as duas coisas, né? Na sabedoria daquilo que você já tinha. E eu acho que Isso. com o Espírito Santo fica tudo mais fácil, que até tem um livro do Augusto Cury que fala, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Na verdade, é muito interessante, porque quando você tem uma base bíblica e um fundamento e um encargo espiritual, o próprio Deus te direciona as palavras, a forma como você vai conduzir o paciente.
Porque no meu caso eu atendo criança, atendo adolescente, mulheres, homens, então assim, aí a gente atende presencial, às vezes tem uma pessoa lá em Nova York, em outro país que você consegue atender, porque na verdade, o que que acontece? Você tem que ter vínculo com aquele analista, você tem que ter um vínculo de confiança para que você realmente possa expor o que você pensa, sente, sem se sentir condenado. Agora, é muito bacana, porque principalmente nesses dias de pandemia, a gente está tendo muita irritabilidade, muito casal até se divorciando. Por incrível que pareça, a violência doméstica aumentou, as pessoas estão muito estressadas. E aí, a diferença que tem quando você procura um profissional que tem uma crença semelhante à sua. É muito complicado e eu percebo isso porque eu atendo católicos, atendo de diversas religiões, mas principalmente aqueles que são adeptos do cristianismo. Eles não querem ir num profissional ateu, por exemplo. Eles não querem ir num profissional que vai trabalhar só a técnica, mas que não entenda a angústia da fé dele. Porque muitos vêm com uma angústia, até com um transtorno obsessivo religioso, onde ele acha que Deus está condenando, Deus está castigando, que ele fez alguma coisa que Deus não perdoou e por isso ele está passando por muitos problemas. Quando você é um psicanalista que tem uma experiência de pastorado, uma experiência cristã, você consegue fazer a transferência e entender a angústia daquele paciente, entendeu? Sim, muito, muito lindo, muito precioso mesmo. Que Deus continue, Ai, baixou por né? conta do. Tá me ouvindo? Passa. É porque houve. Dani, só um instantinho que houve uma ligação. Atrapalhou? Alguém ligou para ela de repente? Alguém te ligou? Aquele livro que você mostrou é o mesmo que eu já tenho, o livro Filha do Mas Coração? ó, Filha do Coração. Eu lancei novamente com uma capa assim, colocando Jair, a Radassa e eu. E, e eu continuo ministrando acerca da adoção, né? Que para mim é algo muito especial. Nesse livro eu falo das minhas angústias quando eu descobri que não podia ser mãe e biológica, né? Porque mãe de coração é mãe, mãe é mãe, mãe é uma missão, não é? Mãe não tem faculdade, não tem curso, é na prática, né? Cada mãe tem sua experiência. Mas esse livro fala das minhas angústias, né? Quando tudo deu errado e houve aquela coisa de me sentir culpada, né? A mulher, ela tem uma coisa que ela tem que estar sempre lutando, que é a culpa, né? Tudo que dá errado é porque ela fez alguma coisa errada, né? E a culpa remete muita gente à depressão, sabe, Dani? E eu tenho aprendido assim como é leve a gente desfrutar da graça e saber trabalhar a nossa mente de uma maneira que a gente não fique guardando lixo, né? Porque isso põe nós mulheres doentes. Mulher pensa demais, mulher sofre por antecipação, ela já pensa até como é que ela vai morrer. Ela já fica até pensando quem vai ocupar o lugar dela. Mulher é um ser muito especial. Só nós para se entender, né, Dani? Porque os homens só por revelação mesmo para entender as mulheres, viu? Só no dom do Espírito, né? Só no dom do espírito. E a história com a Radassa, né? Inclusive, hoje eu propus da gente falar um pouco sobre Esther, né? Sobre a influência positiva, né? E eu falar sobre Esther, que foi uma rainha que exerceu, ela soube o tempo de agir, ela era submissa ali ao Espírito Santo, né? Uma mulher submissa não significa ser uma mulher sem voz, né? Sem ação. Mas ela agiu, mas agiu ali direcionada, né? Ela agiu com sabedoria no tempo certo. E eu até anotei que eu coloquei uma mulher assim, ela consegue tudo o que ela quer, porque o desejo do coração dela está alinhado com o desejo do coração de Deus, né? Diferente de uma mulher que é manipuladora, como uma outra rainha, né? Se a gente pudesse falar assim, uma outra rainha que foi a rainha Jezabel, né? Que ela
conseguir as coisas que ela queria, mas manipulando, matando, ferindo, né? Então, acho que a mulher, ela tem, por ter essa coisa que você falou de planejar muito, de ser muito detalhista, de pensar muito, a mulher acaba tendo um poder de influência, né? Parece que já é É, algo que... é muito interessante porque, assim, falando assim, né, Radassa, Esther, né, flor pequena e cheirosa, que significa murta, né? Uma das características que eu acho interessante é que Esther se resolveu nas suas dores, né? Uma mulher, para ser uma influenciadora, ela tem que se resolver nas suas dores. Esther, não diferente da minha Radassa, né? Também era órfã, né? Também adotiva, né? E criada pelo seu tio. Mas você não vê uma Esther vitimista. Você não vê uma Esther recalcada. Você não vê uma Esther que tivesse assim uma dificuldade de relacionamento, né? Vamos pensar numa menina criada pelo tio, né? Com certeza vista pelas outras, né? Perguntando cadê sua mãe. Então ela deve ter tido uma adolescência bem com algumas dificuldades, né? Uma infância também, apesar do tio cuidar, mas com algumas dificuldades. Porém, quando ela cresce, ela se resolve, né? Ela é uma Esther resolvida. Eu gosto muito quando ela é chamada a atenção pelo tio Mardoqueu, né? Ela é chamada a atenção e ela tem que se apresentar ao rei sem ser convidada, e isso traria um risco enorme dela, né, perder o reinado e ainda ser condenada a um tipo de juízo. Ela simplesmente fala como uma ousadia de mulher resolvida. Ela diz o seguinte: se perecer, pereci, mas eu vou fazer o que é certo. Eu acredito que essa é uma geração que a gente precisa de mulheres assim, mulheres que se resolvem, mulheres que podem vir de histórias difíceis. Eu, por exemplo, minha mãe foi prostituta, eu venho de uma história de periferia, uma história de muita dificuldade, mas eu não fiquei presa ao meu passado. O meu passado, ele passou, né? A gente tem que fazer escolhas. A gente vai ficar a vida inteira, ai, porque minha mãe não me amou, ai, porque... Não. Tem hora que você tem que se resolver, né? A gente ouve muitas palavras do pastor Luiz Hermínio falando a respeito de que o inferno não respeita ferida, mas respeita cicatrizes, né? Porque a cicatriz fala daquilo que você foi ferido, mas você já venceu. Então, Esther é uma mulher de cicatriz. É uma mulher que vem de uma orfandade, vem de uma criação pelo tio, porém, uma mulher que se resolveu. E como mulher resolvida, ela pôde influenciar, né, e ser instrumento de Deus para livramento do seu povo. Eu acredito, Dani, que essa é uma geração em que a mulher tem que estar muito atenta, porque quando ela é ferida ou quando ela não se resolve, ao contrário de Esther, ela influencia de maneira negativa o lugar onde ela está, e ela pode influenciar de maneira negativa todas as pessoas ao seu redor. Então, Esther, como você falou, eu vejo Esther como uma mulher resolvida, uma rainha que sabia quem ela era. A sua origem não, de forma nenhuma, prejudicou o encargo que Deus colocou sobre ela. Ela poderia ser uma mulher vitimista, depressiva, com baixo autoestima, mas ela se resolveu. O que você acha disso, Dani? Eu não tinha pensado por esse lado, mas é interessante, né? Porque ela vem de uma história difícil, né? E ela estabeleceu ali um vínculo de gratidão com o tio, né? O Mardoqueu, que cuidou dela. Tanto que depois ela já era rainha, mas ela ainda ouvia ele, né? Ela Isso, pensa, eu tô aqui porque eu acho que quando a pessoa não se resolve, aí quando ela começa a alcançar certas posições, ela começa isso. a já não ouvir conselhos, né? Já não olhar para trás, para as origens dela, porque na verdade aquela pessoa não estava resolvida. Então ela começa a usar de uma posição, de uma forma egoísta, vamos dizer assim, de uma forma que aquela Isso. cargo, vamos dizer, sobe a cabeça da pessoa, né?
vamos dizer assim, como Isso. ela não, mas a Esther não, ela era rainha, mas continuou ouvindo, né? Ouviu o tio e por ter ela se posicionou. Você até percebe uma Esther, assim, eu acredito que por ser jovem, um pouco desligada, né? Que tipo assim, a coisa estava rolando e ela estava no mundo dela. E o tio falou assim: olha só, se a gente perecer, você vai junto, porque olha a sua origem, você pertence ao mesmo povo. E ali a gente tem que interpretar, não que Esté estava tendo um deslize, não, ela estava meio que desatenta, né? Eram os primeiros momentos de reinado, né? E aí eu vejo uma Esté que se permite ser humana, tá? A partir do momento que o tio chamou a atenção dela, ei, você não vai fazer nada, porque se o nosso povo morrer, você também vai morrer junto, né? E é engraçado que o tio chama a atenção dela dizendo assim, presta atenção, né? Olha o que está acontecendo. Ela não estava muito entendendo. E ele deixou claro, olha só, se você não cumprir com o propósito, não tem problema. Deus vai levantar outro. Esther rapidamente se posicionou. Isso é legal, porque na vida de uma mulher, a gente pode estar desatenta às vezes, né? A gente tem mulher que é rapidinho, e tem mulher que fica, Aí quando Deus fala, ei, ela, opa, peraí. A Esther, ela não perdeu a oportunidade de marcar sua geração. Porque quando o tio chamou a atenção dela e mostrou a gravidade do problema, ela teve um ímpeto de coragem, de ousadia que nós mulheres podemos ter. Débora teve isso, né? Uma juíza maravilhosa. Então, assim, Esther viu que a situação estava ficando grave, o tio chamou a atenção, tomou uma atitude e Já, se posicionou numa ousadia. Agora, olha que interessante, Dani. Uma ousadia que não quebrava com o princípio da submissão ao seu tio. Não foi uma ousadia, vou resolver sozinha. Ela seguiu os conselhos do tio. Então você vê uma Esther rainha, uma Esther com posição, mas uma Esther que não ficou deslumbrada com o poder. Uma Esther que sabia entender que aquele tio tinha sabedoria e tinha maturidade para instruí-la. E quando ela se sentiu segura e entendeu o propósito, ninguém segurou Esther. Se perecer, perecia. Ela foi com tudo, filha. Por isso que Deus, ó, marcou aquela geração. A mulher tem que ir com tudo, mas ir com tudo dentro de um propósito, debaixo de uma orientação, andando junto com sua família, com seu esposo, né? Nós não somos adeptas do feminismo, nós não somos adeptas desse espírito de manipulação de Jezabel, uma mulher manipuladora, uma mulher que influencia para o mal, uma mulher que quer dominar, que quer ocupar o lugar que ela não tem. Eu acredito que quando uma mulher entende a preciosidade que é auxiliar o seu esposo, que é auxiliar o ministério, ela cresce e ela pode sim se tornar uma rainha naquilo que ela faz. sim, é muito, muito interessante isso aí. E essa questão da ousadia, né? De arriscar, vamos dizer, chega um ponto que eu acho que para viver o que Deus tem para nós, a gente tem que arriscar, né? Não sendo inconsequente, né? Mas como você falou, ouvindo, ponderando, mas a Esther arriscou. Ela falou: se perecer, pereci, mas eu vou fazer a coisa certa. Ela não estava pensando somente nela, né? Isso. Essa é a grande diferença. Quando há um egoísmo, só um desejo de se beneficiar de uma situação, aí Uhum. fica mais E é complicado. interessante, Dani, porque Dr. Augusto Cury, em um dos seus livros, Superando o Cárcere da Emoção, ele fala assim que a vida é uma aventura, agora desfrutar dessa vida é uma arte. Realmente eu vejo uma Esther que sabia desfrutar daquilo que o Senhor tinha dado para ela, né? Tem muita gente hoje
que não sabe desfrutar da presença do Senhor, não sabe desfrutar da família que tem, não sabe desfrutar das oportunidades que o Senhor às vezes coloca, né? Eu vejo uma Esther que soube se posicionar no meio do caos, sem deixar o medo paralisar. Eu fico pensando, se Esther não tivesse se resolvido na sua orfandade, ela não teria condição de declarar se perecer, pereci. Ela poderia muito bem se vitimizar, de ser escrava do medo. E se o rei me condenar? E se der errado? E se... Não. Ela era uma pessoa, torno a dizer, eu admiro Esther, porque ela se resolveu, ela não se sentia órfã, ela se sentia totalmente apoiada pelo Deus de Israel, pelo seu tio, sabendo que ela estava tomando uma atitude em Deus. Quando uma mulher se move em Deus, debaixo de uma autoridade, ela não precisa ter medo. Ela vai ser bem-sucedida, porque Deus é um Deus de propósito. Agora, quando a gente fala de pessoas que ficam deslumbradas quando se tornam rainhas ou quando estão no poder, né? A gente ouvia muitas pessoas dizerem assim: quer conhecer, dá poder para ele, né? Não. A gente disse que o seguinte: o poder só vai manifestar aquilo que você já carregava. Se você carrega humildade, carrega essa coisa de se preocupar com o povo, com a coletividade, quanto mais o Senhor te der, mais você vai querer abraçar pessoas. Agora, quando lá a tua motivação não é correta, o poder vai só te matar e mostrar aquilo que você já carregava no teu oculto, né? Sim. Pensando aqui em algo como que às vezes tem pessoas, né, tem mulheres que querem conhecer a vontade de Deus, mas elas, por alguma razão, não conseguem ter intimidade com o Espírito Santo, não conseguem ouvir a voz de Deus, não está sempre confusa, não consegue saber o que é de Deus, o que não é de Deus para a vida dela. Ela tem até um desejo de fazer a vontade de Deus, mas ela nunca consegue se ver nos planos de Deus. Ela não consegue ver que ela faz parte daquilo. Por que será? Será que é por causa de um espírito de orfandade? Uma questão de... Eu acredito, e até baseado em vários pacientes que eu atendo, tudo está lá atrás, né? Na infância, na forma como você foi gerada, a forma como você foi educada, porque uma criança, ela não tem uma defesa mental para dizer, ó, isso aqui é o meu pai, essa aqui é a doença, o alcoolismo do meu pai. Ó, essa aqui é a minha mãe, essa aqui é a doença, a histeria. Não, a criança não tem filtro, então ela cresce, quando ela cresce numa família desequilibrada, ela vem trazendo todo o arquivo de neurose, de traumas, né? E quando a gente tem esse encontro com o cristianismo, com Jesus Cristo, esse ressignificar, esse novo de Deus, né? Que é um processo. Uma vez eu vi o pastor Juscelio falando a respeito desse texto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como um processo. Quanto mais você vai conhecendo, quanto mais a verdade de Deus vai entrando na tua vida, mais você vai se libertando de coisas que às vezes tentam te prender. A orfandade é essa carência excessiva que a mulher tem, né? Essa necessidade de um pai, de uma mãe. Então ela está sempre se vitimizando, parece que Deus não está ouvindo, né? Então a gente pensa assim, Dani, que se resolver e resgatar sua identidade deveria ser uma das maiores prioridades na vida de uma mulher. Porque não é fácil a vida de uma mulher. Você tem a mulher aos 20, a mulher aos 30, a mulher aos 40, a mulher aos 50, a mulher aos 60. Cada ciclo é um desafio, né? Eu fiquei olhando assim para mim, né? Falei, caramba, tô com 53 anos. Agora eu tenho que lutar com os branquinhos. E aí eu fico pensando, daqui a pouco eu vou entrar no ciclo dos 60 anos. E eu tenho que entrar numa boa, me amando, com as minhas limitações. Então, a mulher, ela se cobra tanto e às vezes ela tem dificuldade de lidar com quem ela é, com aquilo que ela está vivendo. Então, quando você fala assim, qual é a dificuldade de um relacionamento, é ela tentar entender
que se o pai da terra falhou, se a mãe da terra falhou, ela nasceu num propósito eterno, ela nasceu dentro de uma família que nunca se perdeu dela, que nunca deixou de andar com ela, né? E quando a mulher resolve essa orfandade, ela não é refém da carência, ela não é refém do medo. É lógico, mulheres têm hormônio, Dani. Então, muito dos sentimentos que uma mulher tem, às vezes, de inferioridade, de fragilidade, ela precisa buscar a ajuda de um profissional, tanto terapêutico como um profissional, né, um bom ginecologista, para avaliar se ela está tendo uma perda de hormônio. Uma mulher que tem dificuldade com a serotonina, vai além do que ela pode, vai além da força dela. E às vezes, assim, algumas pessoas religiosas, elas cobram demais, elas criticam demais. Mulher não pode ficar triste, mulher não pode chorar, mulher não pode sentir. Por que que não pode? Jesus chorou, né? Elias foi para a caverna, hã? Maria Madalena, o povo tudo chorando, o povo tudo se jogando aos pés. Eu sempre digo que nós não temos que reprimir sentimentos, nós só temos que equilibrar. Posso chorar? Posso, mas o choro só pode durar uma noite. Uma mulher que vive chorando, ela está com alguma dificuldade. Se é depressão causada por hormônio, por alguma coisa que ela precisa confessar, falar, ela tem que se resolver, entendeu? Agora, é muito confortável algumas dizer falta fé. Não, não falta fé. Falta você se ver, se ouvir, se conhecer, ver se é problema de hormônio, se é uma menopausa precoce, né? Se é um problema de tireoide. Nós somos mulheres, né? Eu sempre brinco, né? Que Jesus ressuscitou Lázaro. Uau, que legal! Ressuscitou Lázaro. Mas um dia Lázaro morreu, né? De alguma coisa ele morreu. Eu gosto muito, Dani, quando eu leio o final da vida de Davi e eu profetizo para a minha vida. A Bíblia diz: e Davi morreu numa boa velhice, farto de dias. É possível a gente virar o ciclo das idades sem ficar deprimida. É possível entrar nos 50 cheia de gás. É possível chegar aos 60 cheia de gás. Depende de como essa mulher vai cuidar da mente, das emoções, da sua saúde física, né? Eu vejo uma Esté que se cuidava. Quando ela ia se apresentar para o rei, então, ó, altos perfume, né? As mulheres, depois que casam, meu, não quer se cuidar mais, tem que se produzir, tem que se valorizar. Não é por causa do outro. A mulher precisa olhar no espelho e gostar do que ela está vendo. Ela precisa ver que ela é imagem e semelhança do Senhor. Ela manifesta a glória de Deus, né? Então, eu acho que Esté se resolveu plenamente na sua orfandade, por isso ela não era uma rainha carente. Sim, então uma mulher carente nunca vai conseguir ser uma influência positiva, né? Ela vai ter dificuldade de entender a vontade de Deus e de exercer uma influência positiva, de fazer diferença. Até essa influência a gente pode pensar na vida dos nossos filhos, né? Com certeza. Na nossa família, porque eu acho que a pessoa carente, ela está sempre exigindo algo, né? Ela sempre acha que o outro tem que suprir algo dela, né? Mas na verdade, Deus falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então a gente tem que se amar primeiro, a gente tem que se valorizar, né? E entender que, mas eu não consigo me amar, mas Deus me amou primeiro. Então, se Ele me amou, se Ele sonhou comigo desde a eternidade, se Ele tem planos bons, planos de paz para mim, então eu sou amada por Deus. Então, nem que o amor de Deus ele seja esse combustível para eu aprender a me amar, né? Para eu aprender a me respeitar. Não é uma questão de autossuficiência, nós precisamos uns dos outros, né? Nós nos completamos nos relacionamentos. Mas eu acho que e assim, ó,
Dani, é uma coisa muito interessante. A pessoa carente, ela está sempre cobrando, como você falou, né? E ela está sempre se vitimizando. O problema dela é maior do que o de todo mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém. É uma coisa assim, chega a gerar uma certa compaixão, porque ela não enxerga quem ela é, quem Deus é para ela. Aí ela fica confusa, ela não consegue discernir a voz de Deus. Essa questão de ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, não tem segredo, é só andar com Ele, é só estar nele. Se eu ando com Ele, eu me relaciono com Ele, eu vou gostar do que Ele gosta, eu vou ficar triste quando eu escolho o que Ele não gosta, né? O grande problema é que essa é uma geração que ela não quer se relacionar diariamente com o Senhor. Ela quer que alguém se relacione e traga para ela algo pronto, né? Então, essa vitimização de que o meu problema é o maior, é uma geração que não sabe sentir dor, uma geração que não sabe se frustrar, uma geração que não sabe o caminho da cruz, né? Todas nós mulheres, a gente pode estar aqui linda, maravilhosa, você está linda, por sinal, viu, Dani? Tá bonitona. Mesmo a gente estando aqui. Tô me achando. Ai, você tá uma gata. Mesmo a gente estando assim produzida, que a gente faz o melhor, a gente se arruma para outras mulheres, para elas olharem para nós e dizer: Uau, se a Márcia com 53 anos, se a Dani, nossa, eu também quero ser espelho, quero, né? Mas a gente sabe que a gente não acorda assim todo dia, que a gente tem as nossas guerras, quem dera, né, amiga? Mas assim, a gente tem as nossas batalhas, a gente tem os nossos conflitos. Só que a gente, eu acho que a Dani, a Márcia e tantas outras pastoras, elas sabem que elas não ficam paradas nos problemas. Eles vêm e a gente tem que resolver. Eu tenho até pensado, Dani, num pensamento para colocar na frente do meu consultório, que é baseado num livro da Joyce, que diz o seguinte: os sentimentos são como ondas do mar. Não podemos impedi-los de vir, mas podemos escolher em quais ondas nós vamos mergulhar. Então, a onda do medo, da angústia, bate em mim, tem que voltar. Não é dizer que a mulher nunca vai sentir angústia, nunca vai sentir medo. Vai sentir. O problema é que você tem que sentir e mandar aquilo de volta. Porque se aquilo te dominar, aquilo te paralisa. Os problemas sempre vão acontecer, mas a gente não pode parar neles. E eu digo isso porque aqui em Arapongas, com o projeto Mulheres ao Redor da Mesa, que a gente tem aqui, e agora por causa da pandemia está um pouquinho parado, a gente sempre fala para as mulheres do projeto, Mulheres ao Redor da Mesa, um dia de cada vez. Vive hoje, né? Ouça o Senhor para o dia de hoje, né? O amanhã ele vai vir sozinho, porque essa é uma geração de mulheres ansiosas que estão tendo problema de hipertensão, tudo porque elas estão muito, né? Esther era alguém que eu vejo que ela não tinha ansiedade, porque ela sabia. Dona lá, né? Ela chega assim, tá bom, então vamos resolver. Mas eu acho ilegal isso. Eu acho que a gente tem que defender que a mulher tem uma humanidade, tem seus sentimentos, mas não pode faltar coragem, não pode faltar ousadia, ela não pode parar no choro, o choro tem que ter limite, né? Tem hora que ela tem que se levantar, tomar uma atitude. A família depende dela, mas a família não pode ser peso para ela. Ela tem que entender o limite, a medida que ela pode andar. Sim. Eu até estava vendo um trecho de uma pregação sua, que você falou assim, que a gente precisa. Eu vou pro meu quarto, ficar lá 30 minutos sozinho, eu preciso disso, né? Nós, ainda mais nesse tempo que tá todo mundo dentro de casa, né? Mais tempo dentro de casa, os filhos dentro de casa. Então, eu saber que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou... a pessoa tem às vezes um cargo, um trabalho, um ministério, mas ela é um indivíduo, ela precisa ter aquele tempo que ela vai olhar para si, que ela vai fazer o que ela gosta, né? Que ela vai
orar, mas não necessariamente aquela coisa assim, somente aquela cobrança religiosa. Ah, eu tenho que fazer o meu devocional e ela entra com a Ah, Bíblia, que horrível. joelho, até o joelho ficado marcado, doendo. Mas ela tá ali, sol, sentada, e fazendo Eu algo já que me ela gosta, libertei, né? viu, Dani? Eu já me libertei dessa crença de que tem que ter tantas horas, tantos dias. Eu acho que quando o seu relacionamento com o Senhor é fruto de uma intimidade, você não consegue ficar sem. Eu moro hoje num apartamento aqui, que ele dá de frente lá para Londrina, assim, né? Dá para a gente ver. E de vez em quando eu vou para a sala, sento no sofazinho, pego lá o meu telefone, coloco um louvor, agarro a minha Bíblia e não tenho pressa de falar nada para Deus. Eu acho que a mulher ela tem que descobrir que a oração não é ela falando, né? É ela sentindo, desfrutando e ouvindo, né? Eu acho que a gente aprendeu tanto o modelo de falar, 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 e a gente esquece de desfrutar. Tem umas mulheres na Bíblia que elas eram como Maria. Você não vê Maria falando aos pés de Jesus. Você vê Maria ali contemplando. Eu penso numa Maria babando, assim, ouvindo o mestre, e a Marta lá, coitada, correndo. E não que a Marta tivesse errado, a gente já ouviu várias pregações, mas talvez a Marta não entendeu que aquele não era o momento de executar, aquele era o momento de sentar para ouvir. E nós, mulheres, somos de execução, é almoço, é escola, é filho, mas a gente precisa tirar um tempo de não fazer nada, de ficar quietinha, de naquele momento poder chorar, orar, falar só eu te amo, me ajuda, me pega no colo, preciso de você. Ah, porque assim, mulher quando vai orar com o marido, se ela chora muito, marido, o que que você tem? Se os filhos vê a mãe chorando, nossa, pai, a mãe tá triste, tá chorando. Então, a mulher tem hora que ela fica assim, reprime, 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 não dá certo. Então, assim, também não vai ficar chorando o dia inteiro perto do marido, dos filhos, né? Porque não tem lógica. Que usa disso para manipular, né? Para ficar Claro, para todo mundo sentir dó dela, para ela conseguir o que ela quer, né? Aí vem a Jezabel, né? Aquelazinha manipuladora, né? Mas a mulher do coração, a mulher segundo Esté, vamos pensar assim, é uma mulher que descobre a hora certa de fazer suas escolhas. Não existe, viu, Dani, mulher que não precise parar, a mulher precisa parar. Essa é uma geração de mulheres cansadas. Mulheres cansadas negociam seus valores. Então ela se desgasta e aí ela não tem paciência com seus filhos porque ela está cansada. Ela não consegue servir seu marido porque ela alega que está cansada. É aquela mulher que quer carregar a casa nas costas para cobrar todo mundo que ela está carregando a casa nas costas, porque ela não sabe dividir, né? Uma coisa que eu acho interessante em Esther é que ela e o tio, né? Eles estavam compartilhando de que maneira eles poderiam resolver aquela crise, né? Então, uma das coisas que eu aprendo, uma mulher não resolve tudo sozinha. Ela precisa entrar num consenso. Se ela está muito cansada, se o serviço da casa está lhe sobrecarregando, ela precisa sentar e dizer, gente, preciso de ajuda. Não estou dando conta, estou ficando cansada, isso está me irritando, isso está me fazendo mal. Porque quando a gente tem esse relacionamento, a gente não se sobrecarrega e a gente consegue, então, ser uma mulher mais assertiva, vamos dizer assim, nas suas escolhas. Porque muitos maridos, viu, Dani, estão passando por abandono das suas esposas, porque elas levam tudo sobre si e aí elas não têm tempo de qualidade, nem com seu amado, como diz Cantares, e nem com seus filhos. Sim, acho que essa mulher cansada, ela vai perdendo o prazer de tudo, né? Ela perde a alegria, ela acha que ela é, é só trabalho, né? É só para executar, só para fazer, fazer, fazer. E eu acho que esse desfrutar, ele tem que ser de tudo, né? Olhar para si, se amar,
e desfrutar do amor de Deus e desfrutar daquilo que Deus te deu, sem ficar pensando no que você ainda não alcançou, né? Porque muitas vezes a insatisfação vem porque a gente está com nossos olhos em coisas que a gente ainda não alcançou, naquilo que a gente ainda não é, e aí a gente não valoriza o que a gente já tem, né? Não valoriza o marido que já tem, olha só para os defeitos, né? Olha só para os defeitos do marido, olha só para os defeitos dos filhos e fica olhando, vê só o lado negativo, né? Das coisas, das pessoas. Seria mais ou menos o perfil da Jezabel, uma mulher insatisfeita, gananciosa, uma mulher que é capaz de ser cruel com a sua família, cruel com seu marido, porque eu torno a dizer, ela traz para si uma sobrecarga para depois cobrar de todo mundo e jogar um peso sobre todo mundo, né? A Jezabel era esse perfil de manipulação gananciosa, né? É, muitas mulheres dessa geração estão se perdendo, porque você não precisa manipular um filho, você não precisa manipular seu marido para sentir pena de você, para que o outro se sinta mal pelo excesso de coisas que você está fazendo, né? Não existe nenhuma parte na Bíblia que diga que a mulher tem que ser escrava do seu marido nem da sua família. A mesma relação que nós temos com Jesus, de um relacionamento não por obrigação, mas por reconhecimento, por desfrutar do prazer da presença dele, tem que ser com a família, tem que ser com o marido, né? Não é uma obrigação, né? E nisso, Dani, a gente fala em todas as áreas, na sexualidade, em todas as áreas. Não é uma obrigação, é um desfrutar em amor, né? Assim como nós desfrutamos em amor da presença de Jesus. Nós precisamos desfrutar mais, como você falou, do marido que o Senhor nos deu, né? Dos filhos que o Senhor nos deu. Eu posso falar isso como um testemunho hoje, né? O Jair foi diagnosticado com 48 anos com mal de Alzheimer. E ele tem uma degeneração frontotemporal. E é interessante porque o nosso amor não diminuiu. Nós tínhamos um fundamento de cumplicidade, de amizade, de carinho. Eu me sinto honrada, porque todos os dias antes de eu ir trabalhar, ele me leva na porta e diz: Você é o amor da minha vida, você é meu tudo, né? Eu brinco que eu tinha me preparado para viver isso com ele na velhice. Eu brincava: Nós vamos ficar dois velhinhos, eu te adoro, né? E a gente está desfrutando isso hoje, mas é tão interessante o amor, o outro não nos é pesado, sabe? A pastora Gi e o pastor Celso, eles nos acompanham aqui, eles falam como é leve o meu relacionamento com o Jair, porque não é um peso, é uma honra poder estar do lado do meu marido numa fase difícil. Então, quando a gente trabalha o fundamento da cumplicidade, do amor, do perdão, eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que perdoar o Jair e o Jair teve que me perdoar. Mas são quase 27 anos juntos. Então, eu penso que essa cumplicidade a gente continua construindo agora numa outra fase da vida. Então, a mulher, segundo o coração de Esther, é uma mulher que não se sente pesada e não tem a sua família como peso, né? Ela não trata os seus como uma obrigação. Nós vivemos tempos, Dani, onde as pessoas não entendem que o primeiro lugar onde você sacrifica ao Senhor é na sua casa, é no seu lar. E quando a gente fala de sacrificar, é de pedir perdão, é de abrir mão para que o outro cresça, né? Você acompanhando aí as viagens do Reuel, né? A gente vê o quanto você renuncia, o quanto você tem que abrir mão, porque na teoria é tudo muito bonito, mas na prática é dia de chuva, levando as crianças para a escola, é tendo que observar a tarefa, é toda uma estrutura. Mas eu me lembro que você me disse uma vez, eu não tenho o menor problema, contanto que o Reuel esteja alegrando o coração de Deus. Eu me sinto junto com ele em missões, eu me sinto junto com ele quando ele está ministrando, né? Então, alguém paga o preço para que o outro vá, né? Na minha vida ministerial, durante todos os anos, o Jair foi o maior
sabe? A pessoa que me promovia como pastora. Era a pessoa que ia comigo e que às vezes ficava para eu ir, mas ele sempre foi aquele que dizia: Ó, você conhece a minha esposa? Ela é pastora. E eu ficava: fica quieto, marido. Ele: não, nossa. E ele sempre foi aquele que me motivava. Então eu acredito que na vida da família, a gente tem que motivar o outro, a gente tem que incentivar o outro naquilo que ele pode se tornar uma ferramenta na mão do Senhor, um instrumento para a glória de Deus, né? O casal não compete entre si, é um promovendo o outro, é um sendo cúmplice do outro. Eu vejo uma Esther cúmplice do tio, cúmplice do seu povo, ou seja, eu estou por eles e eles estão por mim. Quando ela foi declarada rainha, o povo vibrou, o povo se alegrou, o tio se alegrou, né? Eu acredito que a gente precisa muito disso nesses dias, da ousadia de Esther, da cumplicidade familiar de Esther. Eu acredito que esse é um tempo que nós, mulheres, temos que fundamentar nossos relacionamentos, tanto com o Senhor como na nossa casa, porque é muito bom quando a água bate, encontra a sua casa sobre a rocha e não na areia, né? E o temor também, né? Eu estava pensando aqui. Esther, ela não era assim autossuficiente e ela guardava o temor no coração dela. Por quê? Lida no meio de praticamente todas as moças virgens, né? Quando o rei mandou que viessem todas, ela foi escolhida entre rainha. Mas naquele momento em que ela teve que novamente se aproximar do rei, ela foi com temor. Ou seja, guardar a questão do nosso coração e até nos nossos relacionamentos, porque a gente acha assim, que já conquistou o marido, que já tem uma família, e a gente vai perdendo os cuidados do dia a dia, né? A gente vai deixando as pequenas coisas. A gente acha que já tem um marido, que já tem uma família, então a gente começa a não guardar uma vida de conquistar todos os dias, né? Como você falou, valorizar e amar, eu acho que é conquistar todos os dias aquela pessoa, né? E se eu quero ser amada, eu também tenho que fazer por onde. Não adianta eu achar assim que casei há 20 anos atrás e aí eu posso ser o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser e achar que o meu casamento vai ser mil maravilhas. Não, existe um casamento que eu sempre tenho que estar mantendo, né? Isso, o cuidado com o relacionamento. Então, Esther, ela não foi assim, eu já conquistei o rei uma vez, agora vai ser moleza. Não, ela foi com temor, ela se preparou novamente para chegar ali diante da presença do rei, preparada mais uma vez, né? Então, eu acho assim, esse cuidado nos nossos relacionamentos, né? Eu preciso É cuidar. muito, é muito interessante, Dani, porque assim, eu não sei o que acontece. A gente tem o livro de Cantares de Salomão, que é um modelo de namoro para qualquer um. O grande problema é que depois que se casa, para de namorar, né? Porque namoro requer tempo de qualidade. Namoro tem aquela coisa da novidade. Eu acredito que existem hoje muitos casais dentro da igreja. Eu digo porque eu viajei muito antes, há um tempo atrás, viajando por alguns estados do Brasil. A gente percebe que enquanto namorava, o casal se dava tão bem, tudo era superado, todas as dificuldades, eles diziam, não vai dar certo, não, a gente vai dar um jeito. E parece que depois, né, eu falo assim, os beijos dos casais, aqueles beijos tipo biquinho, sai correndo, biquinhos. Eu falo, gente, cadê aquele beijo apaixonado, né, da sunamita, né, como tá lá em Cantares, né? Cadê aquela coisa gostosa de esperar o amado chegar, né? Eu acredito que as mulheres elas se sobrecarregam e esquecem que muito mais do que elas fazem é quem elas são para sua família e para os seus maridos, entende? Não é Eu só acredito que o trato, né? O dia a dia, né? Não é só, eu vou me cuidar, vou na academia, mas vive dando patada na família, não adianta nada, né? na verdade, a gente fala de qualidade de relacionamento, que enquanto se namora, toma todos os cuidados para não ferir o outro. E depois que casa,
é como se não tratasse mais. Eu tenho comigo uma experiência ministrando casais que o casamento não é quanto mais tempo, menos cuidado, é ao contrário. Quanto mais tempo de relacionamento, maior é o teu investimento de qualidade, maior tem que ser a cumplicidade. Eu louvo a Deus, apesar de todas essas dificuldades que a gente hoje tem superado, eu e Jair, ele é meu namorado, é meu amor. Eu chego do consultório. 5 segundos.